sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para o canal Dinheiro Fácil. E o assunto de hoje é ele, aquele que está na boca do povo, que todo mundo quer saber a respeito, o Bitcoin. Alguns dias atrás, o governo de El Salvador anunciou que todos os negócios estabelecidos no país deveriam passar a aceitar, receber e pagar suas transações financeiras através de Bitcoin. Isso na prática é o que se chama de legal tender e tem ali mais ou menos a função, a ideia, passa a ideia de que o Bitcoin passou a ser uma moeda oficial do país. E isso foi suficiente para o mercado de Bitcoin ficar ali em polvorosa de certa forma e saírem notícias no mundo inteiro falando dessa atitude do governo de El Salvador. Não teve um movimento muito grande no preço da criptomoeda, porém, essa é uma notícia relevante para o mundo cripto em geral, porque é mais um passo que as criptomoedas, o Bitcoin especificamente, dá em direção a uma consolidação de mercado. É mais um ponto positivo para as criptomoedas que podem, em algum dia, vir a ser realmente uma forma de trocar dinheiro globalmente. Lembrando que eu sempre bati aqui em vários vídeos desse canal e também lá no Instagram, de que o Bitcoin e as outras criptomoedas não podem ainda ser consideradas moedas, nem investimentos, são apenas ativos financeiros totalmente especulativos. Ninguém tem como saber o que vai acontecer, as pessoas só acreditam que vai ser algo relevante um dia ou que não vai ser algo relevante um dia. Então vale a pena, de certa forma, você se expor com uma pequena parte do seu capital dentro desse mundo, seja em Bitcoin ou em outro tipo de criptomoeda, para que caso isso venha a explodir no sentido positivo, caso isso rentabilize muito nos próximos anos, você também faça parte desses ganhos, mas não se exponha em excesso, porque da mesma forma que isso pode subir muito, isso também pode ir a zero a qualquer momento, de acordo com qualquer movimento que governos, por exemplo, façam em relação à proibição desse tipo de transação. Mas, sabendo desses riscos, por que o governo de El Salvador decidiu adotar o Bitcoin como uma espécie de moeda oficial do país? E aí vem as curiosidades que a maioria das pessoas provavelmente não foi pesquisar, não foi entender a respeito deste pequeno país. E essas curiosidades trazem ali basicamente 3 razões de por que o governo decidiu fazer esse anúncio sobre os Bitcoins e o uso dele lá em El Salvador. A primeira coisa mais importante que você tem que saber é que El Salvador já não tem uma moeda oficial. Diferente do Brasil, que tem o real e uma política monetária, uma política econômica voltada ali para o real, controle de juros e etc., El Salvador não tem uma moeda. Eles utilizam o dólar americano como moeda oficial do país. Ou seja, o controle de política monetária de El Salvador acaba sendo terceirizado para os Estados Unidos. Os Estados Unidos que mexem na taxa de juros e com isso eles afetam a política monetária de El Salvador porque eles utilizam o dólar americano como moeda oficial. E isso é interessante porque, da mesma forma que El Salvador adotou o Bitcoin como uma segunda moeda para pagamentos, ele poderia ter feito isso com qualquer outra moeda do mundo, moedas de verdade ou criptomoedas. Ele poderia ter feito isso com o real, com o euro ou qualquer outra, porque não faria praticamente nenhuma diferença em relação ao país, já que eles já não controlam a moeda deles, porque eles usam como se fosse emprestada de outro país. A segunda curiosidade, que talvez seja mais importante nessa história, é que 20% do PIB de El Salvador, ali mais ou menos 1/5 de todo o produto interno bruto de El Salvador, é composto a remessas internacionais. O que isso quer dizer na prática? Os cidadãos de El Salvador, que eu não sei como que se chamaria, El Salvadorenhos, não sei, eles saem de El Salvador e vão trabalhar no exterior, e vão viver no exterior. E aí eles têm os seus salários, os seus ganhos fora do país e acabam mandando dinheiro para os seus familiares, ou para suas contas, ou para fazer alguma coisa em El Salvador. Então 20% de todo o produto interno de El Salvador vem dessas remessas internacionais, ou seja, o país é extremamente dependente desse dinheiro que vem do exterior. Não por acaso eles já utilizavam o dólar, que talvez seja a moeda mais fácil de você converter, porque ela converte com tudo e as grandes empresas financeiras, bancos, cartões de crédito acabam fazendo ali uma transação de converter qualquer outra moeda para dólar primeiro e depois para a moeda que você quer efetivamente. Então fazia sentido eles usarem isso e também faz sentido eles usarem o Bitcoin, por exemplo, para isso, porque as transações vão ser mais rápidas e vão facilitar a transferência de dinheiro de fora de El Salvador para dentro do país. E isso é interesse do governo, porque quanto mais dinheiro circulando ali dentro, em teoria, melhor para o país, porque mais movimenta a economia. E antes de eu falar a terceira curiosidade, não se esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo,
caso você ainda não tenha feito isso, beleza? Mas voltando para o conteúdo, a terceira curiosidade é simplesmente propaganda política. Ninguém até então sabia onde ficava El Salvador, eu ainda não sei, admito. E não é um país relevante para quase nada no mundo, não é um país que você tenha notícias, principalmente economicamente, em questões de política monetária, não é um país que faça tanta diferença assim para o resto do mundo. Só que por causa desse anúncio do governo, El Salvador foi parar na capa dos principais jornais, dos principais cadernos de economia, dos sites de economia do mundo inteiro. Então isso foi uma excelente propaganda para o presidente de El Salvador, que foi quem fez esse anúncio. E como político é igual no mundo inteiro, dá pra gente desconfiar que ele tem interesses em ter essa propaganda atrelada ao nome dele para talvez uma reeleição, ou para aprovar projetos, ou para ficar marcado na história do país de alguma forma. Então, não dá para confiar muito nas decisões de políticos em geral, né? Mas resumindo, além da propaganda política, é interessante que El Salvador tenha esse tipo de moeda por causa dessa facilidade e essa rapidez também, essa agilidade nas transações internacionais, nas transações de qualquer lugar do mundo em Bitcoin para El Salvador. Então isso acaba sendo positivo para o país, já que eles dependem muito desse recebimento de dinheiro do exterior. E fazer isso via bancos, instituições financeiras tradicionais, tem uma certa burocracia, tem uma quantidade mais elevada de taxas, e isso talvez impeça algumas pessoas de enviarem mais dinheiro ainda para El Salvador e aumentar a captação do país nesse sentido. Então, por causa desses motivos, não é uma situação tão estranha assim esse país aceitar, e na verdade obrigar, os negócios a aceitarem pagar e receber através de Bitcoin. É do interesse do país realmente. O problema é que isso é uma situação muito específica e pouquíssimo replicável para outros países. Você deve ter mais alguns países no mundo que são parecidos, mas são poucos e não são países relevantes. Então, isso não quer dizer que outros países como o Brasil, Estados Unidos, ou os países da União Europeia vão acabar seguindo El Salvador. Provavelmente isso não vai mudar nada para esses países, a não ser a questão de riscos. Talvez El Salvador possa ter algum tipo de sanção com o tempo por ele aceitar Bitcoin em todas as transações, porque isso pode ser usado, por exemplo, para lavagem de dinheiro. E já falando nisso, o Fundo Monetário Internacional já se pronunciou a respeito dessa questão de El Salvador e alertou para os riscos regulatórios, para os riscos de lavagem de dinheiro e de corrupção que envolvem o país aceitar em larga escala o uso de criptomoedas, já que você não consegue identificar de maneira fácil, ou talvez nem consiga identificar as partes da transação que está ali, nem quem está enviando, nem quem está recebendo dinheiro. E você também não consegue rastrear a origem daquele dinheiro. Então isso para a política monetária, para um governo, é algo complicado. Inclusive, me gera uma certa curiosidade de como o governo de El Salvador vai conseguir tributar esse dinheiro, essas transferências, caso eles tenham algum imposto em cima disso. Porque eu entendo que é praticamente impossível um governo tributar criptomoedas, já que elas são criptografadas e que você não tem necessariamente acesso àquelas coisas. Eles podem tentar pegar essas contas ali através das corretoras de Bitcoin que existem, tentar regular elas de alguma forma para elas mostrarem quem são os clientes que tem ali e passar algum tipo de identificação para que o governo saiba que a pessoa tem aquele dinheiro, mas mesmo assim eu acho que é pouco provável que se consiga fazer isso com tanta efetividade como você faz com o sistema bancário tradicional. Mas enfim, independente de tudo isso, vale destacar aqui que a moeda oficial de El Salvador continua sendo o dólar americano. Isso não mudou. Todos os balanços das empresas, a contabilidade, os registros de El Salvador vão continuar sendo feitos em dólares. A única diferença é que agora as pessoas poderão aceitar e transacionar Bitcoin ali como uma forma de meio de pagamento, como uma moeda para pagamento. Então, na prática, nem é uma moeda oficial do país, é só uma facilidade de pagamentos para as transações financeiras entre partes ali dentro de El Salvador. O que a gente tira disso é que isso vai ser mais um bom teste para o mercado de criptomoedas, um excelente teste para o Bitcoin, que já que é a maior moeda e também por causa disso também foi usado provavelmente nessa propaganda política que o governo está fazendo. E então esse teste vai ser válido. Acabam que todas as pessoas vão estar de olho ali em El Salvador para ver o que vai acontecer ali no país com essa decisão do governo, e isso pode servir de exemplo ou pode servir como aprendizado para outros países e até instituições. Então acaba sendo um ponto positivo sim para o mercado como um todo e para nós ali investidores, quem está pretendendo entrar ali e investir em alguma coisa em criptomoedas, na verdade especular com as criptomoedas, porque investir não é a palavra correta.
pode ficar de olho em El Salvador para entender se aquilo realmente é algo que pode ter futuro no mundo como um todo. Lembrando que não custa dizer que eu ainda não invisto em criptomoedas, mas a princípio não tem nada que me impeça desde que eu faça da forma como eu falei com vocês aqui ao longo do vídeo, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e até o próximo vídeo. Valeu!